Existe alguém ao seu redor que parece bondoso, mas transforma todos os erros em culpa alheia? Você sente que alguém próximo sempre ganha mesmo quando todos perdem? Quem, em silêncio, observa suas fraquezas como se fossem oportunidades? Imagine isso. Você está sentado diante de alguém que sorri gentilmente, elogia suas ideias, ouve com aparente interesse e se oferece para ajudar. Essa pessoa parece ter a sensibilidade de um sábio, a cortesia de um monge e a inteligência de um estrategista. Você sente que pode confiar, mas aos poucos você percebe que começa a duvidar de si mesmo. Pequenas decisões que antes tomava com segurança agora parecem exigir aprovação. Comentários sutis o fazem questionar se você é realmente competente ou apenas alguém que teve sorte. E, sem saber como ou quando, você começa a se moldar às expectativas dessa presença encantadora. O que acontece quando o predador não ruge, mas sussurra? E se o inimigo que mais ameaça sua liberdade for justamente aquele que parece mais interessado em vê-lo crescer? A mente maquiavélica não grita, não exige, não invade. Ela dança, silenciosa, calculada. E muitas vezes com boas intenções como disfarce. Seu jogo é o da ilusão. O domínio não vem da força, mas da fragilidade alheia. Eles não querem te destruir. Eles querem que você se destrua sozinho, com um sorriso no rosto, acreditando que foi escolha sua. Vivemos numa era em que o narcisismo é facilmente identificado, os psicopatas são estudados em séries e os manipuladores têm vídeos didáticos desmascarando seus truques. Mas há um tipo ainda mais sutil, mais perigoso, mais próximo do que se imagina, o maquiavélico cotidiano. Ele pode ser seu colega de trabalho, um parente próximo, até mesmo seu parceiro romântico. E não porque ele quer ver o mundo queimar, mas porque vê no controle um tipo de afeto. Para ele, moldar o outro é uma forma de amor, só que é um amor que sufoca, que prende, que lentamente substitui sua essência por um reflexo doentio de suas próprias inseguranças. Talvez você já tenha estado sob essa influência. Talvez esteja agora. E o mais assustador é que muitas vezes você nem percebe, porque o maquiavélico não se impõe como vilão. Ele se apresenta como solução, como aquele que vai te proteger do caos, desde que você desista da sua autonomia. Ele não diz obedeça, ele diz confie. Ele não diz você é fraco. Ele apenas ressalta, com delicadeza, cada pequena falha sua, até que você passe a ver a si mesmo como alguém incapaz sem ele. Você já sentiu que precisava da aprovação de alguém para tomar decisões simples? Já se pegou explicando demais o que sente, como se tivesse que justificar até seu silêncio? Já percebeu que está andando em ovos perto de alguém que afirma só querer seu bem? O maquiavélico se alimenta disso, da dúvida que planta em você, do terreno fértil que cria para que você cresça do jeito que ele quer. Não com raízes, mas com coleiras. Seu olhar não é sobre o mundo, é sobre como ele pode transformá-lo num tabuleiro. Suas palavras são afiadas, mas ditas com gentileza. Seu silêncio, uma punição calculada. Sua presença, uma vigilância disfarçada de carinho. Ele entende suas feridas e sussurra exatamente o que você queria ouvir, até que se torne dependente do eco da sua própria carência. Mas o que torna tudo ainda mais perturbador é que eles geralmente acreditam estar fazendo o certo. O maquiavélico moderno não se vê como um vilão. Ele se vê como alguém forte o suficiente para guiar os outros, como alguém que sabe lidar com a complexidade do mundo e, por isso, se sente autorizado a moldar o caos humano ao seu redor. Ele não se vê manipulando, ele se vê protegendo, aperfeiçoando, civilizando. O que isso diz sobre nós? Por que caímos nesse encantamento? O que em nossa estrutura emocional nos torna tão vulneráveis à mente manipuladora que se mascara de salvadora? Aqui reside o paradoxo mais angustiante. O perigo não está apenas na maldade,
mas na falsa bondade, no afeto que aprisiona, no conselho que subjuga, na presença que devora. Então, a pergunta não é apenas como detectar um maquiavélico próximo. A pergunta mais profunda e mais aterrorizante é: o quanto de nós já foi moldado por um? E, se for verdade que o maquiavélico mais perigoso é o que não sabe que é maquiavélico, será que você mesmo já foi um? A partir daqui, mergulharemos nas raízes invisíveis desse fenômeno, nos mecanismos mentais, nos impulsos humanos, nos traumas mal resolvidos que alimentam o instinto de controlar. Vamos descer ao porão da psique humana, onde o desejo por poder e o medo do abandono se fundem em uma dança perigosa. E talvez, ao fim disso tudo, você perceba que os maiores vilões da sua vida não estavam nos filmes. Estavam ao seu lado, sorrindo, estendendo a mão. E o pior, talvez você mesmo já tenha sido um deles. A mente maquiavélica não nasce no vácuo. Ela é o resultado de uma arquitetura psíquica complexa, muitas vezes invisível e ainda mais frequentemente incentivada pela própria sociedade. Para compreender a natureza dessa presença silenciosa e manipuladora, precisamos ir além da superfície dos comportamentos. É preciso entrar na caverna da psique humana, onde a sombra mora, como dizia Carl Jung, e ali escutar os sussurros que moldam a necessidade de controle. O maquiavélico não manipula apenas por prazer. Ele manipula porque teme profundamente não ter controle. E por trás desse medo está um ego frágil, sustentado por experiências de rejeição, abandono ou insignificância. Como diria Viktor Frankl, o ser humano precisa encontrar um significado. Mas quando esse sentido não é construído com autenticidade, ele é substituído por um simulacro de poder. E assim, a vontade de sentido se contamina com a vontade de domínio. É importante entender, o maquiavélico não é necessariamente alguém maligno. Ele é, acima de tudo, alguém que aprendeu a sobreviver usando os outros como espelhos. Ele olha para o mundo não como um campo de possibilidades, mas como um teatro onde precisa encenar controle, superioridade e invulnerabilidade. Nietzsche já dizia: o que é feito por amor sempre ocorre além do bem e do mal. E talvez aí esteja a tragédia do maquiavélico. Ele acredita que está amando, quando na verdade está domesticando. Carl Jung nos alertava que todo ser humano carrega uma sombra, aspectos de si que rejeita, esconde ou reprime. O maquiavélico, ao não integrar essa sombra, a projeta nos outros. Ele controla porque teme ser controlado. Ele domina porque teme ser dominado. A sua necessidade de manipular nasce de um profundo medo da própria vulnerabilidade. Para ele, expor-se seria como andar nu num campo de guerra. Então, ele aprende a usar máscaras, e quanto mais inteligente, mais refinadas elas se tornam. A cultura também participa dessa formação. Vivemos numa sociedade que recompensa resultados, aparência e performance. Desde cedo, ensinamos que sentir é fraqueza, que hesitar é fracassar, que perder é sinônimo de ser inferior. Nesse solo seco, germinam mentes que veem o outro não como um fim em si, mas como um meio para a validação. Como disse Aldous Huxley, a verdade não é feita para agradar, e a verdade aqui é dura. O maquiavelismo cresce no exato ponto onde a autenticidade é punida e a manipulação é premiada com status, atenção e prestígio. Jean-Paul Sartre acreditava que estamos condenados à liberdade e que justamente por essa liberdade ser angustiante, tendemos a fugir dela. Uma das fugas mais comuns é permitir que outros pensem, decidam e sintam por nós. E aqui está o pacto silencioso que sustenta o maquiavélico. Ele oferece segurança em troca da sua liberdade emocional. Ele diz o que você deve sentir, como deve reagir, quem deve ser. E muitos aceitam esse acordo. Afinal, pensar dói. Escolher exige coragem.
Questionar assusta. É nesse ponto que o maquiavélico floresce. Onde há cansaço emocional, ele oferece estrutura. Onde há caos interno, ele impõe regras. Onde há insegurança, ele se posiciona como âncora. Mas essa âncora não te estabiliza, ela te afunda. O maquiavélico não quer sua libertação. Ele quer sua lealdade. E para isso vai usar o que for necessário. Culpa, elogio, silêncio, drama, sedução. Arthur Schopenhauer via o ser humano como um ser movido por uma vontade cega, incessante, que nunca se satisfaz. O maquiavélico é refém dessa vontade, mas com um detalhe: ele a camufla sob um verniz de razão. Ele sempre tem justificativas para suas ações. Ele nunca manipula por manipular. Sempre há um motivo superior. É para o bem do outro, para manter a ordem, porque alguém precisa ter o controle. No fundo, ele está apenas racionalizando sua própria insegurança, travestida de liderança. E há ainda uma camada mais profunda, o medo da insignificância. No coração do maquiavélico pulsa uma angústia silenciosa. E se ninguém me ouvir? E se eu for só mais um? E se por um segundo eu for ignorado? A manipulação se torna então uma forma de existir. Controlar é a maneira que ele encontrou de não desaparecer. Mas não se engane, essa não é uma condição isolada. Todos carregamos sementes de maquiavelismo dentro de nós. Quem nunca manipulou silenciosamente? Quem nunca omitiu uma verdade para obter vantagem? Quem nunca usou palavras com segundas intenções? O maquiavélico não é uma aberração. Ele é um espelho das partes que preferimos negar em nós mesmos. Essa é a armadilha mais perigosa. Condenar o maquiavélico sem perceber quantas vezes também recorremos ao controle disfarçado de cuidado. Quantas vezes disfarçamos desejo de poder com preocupação? Quantas vezes encenamos amor apenas para manter alguém por perto? Portanto, a verdadeira pergunta filosófica não é apenas como eles se tornam assim, mas por que nós permitimos? O que em nossa estrutura emocional, em nossa biografia afetiva, nos torna tão cúmplices desse teatro psicológico? Por que continuamos oferecendo palco para essas mentes encenarem sua peça? O maquiavélico precisa de plateia. Sem espectadores, sua arte morre. Mas enquanto houver aplauso, mesmo que silencioso, ele continuará em cena. Na próxima sessão, exploraremos como essas influências moldam silenciosamente nossa realidade. Não apenas em relações individuais, mas em sistemas inteiros. O maquiavelismo não é um traço isolado, ele é uma força cultural, um padrão de comportamento coletivo que infiltra organizações, famílias, governos e até espiritualidades. A manipulação, quando não reconhecida, se transforma em doutrina. E talvez o que você chama de realidade seja apenas o reflexo de uma inteligência disfarçada de empatia. Nem toda prisão tem grades. Algumas têm sorrisos, promessas e abraços longos demais. Quando a manipulação maquiavélica se instala, suas consequências não explodem, elas se acumulam. São migalhas emocionais espalhadas pelo chão, que formam um labirinto onde a identidade se perde sem que a vítima perceba. Você acorda, trabalha, ri e sonha, mas algo em você já não é seu. E é assim, no silêncio do cotidiano, que a vítima se transforma em reflexo e o reflexo em rotina. A primeira grande consequência do contato prolongado com o maquiavélico é o colapso da autonomia interna. Não se trata de perder a liberdade física, mas a psíquica. As decisões deixam de ser escolhas genuínas e passam a ser adaptações. A vítima começa a prever inconscientemente o que o manipulador gostaria que ela fizesse. Não há ordens diretas. Há um campo de expectativa não verbal onde o medo de desagradar guia cada passo. Esse fenômeno é o que a psicologia chama de condicionamento relacional. Como o cão de Pavlov, a vítima começa a associar sua própria expressão com punição emocional. A cada crítica disfarçada de conselho, a autoestima se curva.
A cada elogio seguido de correção, o senso de valor é minado. Aos poucos, surge o que Carl Rogers chamaria de incongruência interna. O abismo entre quem você é e quem você acredita que precisa ser para ser aceito. E é aí que entra o auto-engano. Para não encarar o abuso sutil, a mente cria narrativas para suavizar a dor. Ele só quer o meu bem. Ela me corrige porque se importa. É o jeito dele demonstrar carinho. Essas frases não são apenas justificativas, são mecanismos de sobrevivência. O cérebro, quando submetido a longos períodos de ambiguidade emocional, ativa sistemas de defesa que priorizam a coerência da narrativa ao invés da verdade dos sentimentos. Afinal, é mais fácil acreditar numa mentira reconfortante do que admitir que se está emocionalmente acorrentado. Essa distorção não é apenas psicológica. A neurociência mostra que relações de abuso sutil afetam diretamente o funcionamento do cérebro. A exposição prolongada ao estresse relacional altera o eixo hipotálamo-hipófise adrenal, intensificando a produção de cortisol e reduzindo a plasticidade do hipocampo, a região ligada à memória e à orientação emocional. Em outras palavras, viver sob influência maquiavélica pode literalmente mudar a forma como você sente, lembra e pensa. Além disso, há a erosão dos vínculos externos. O maquiavélico busca isolar, mesmo que indiretamente. Ele planta desconfianças. Você tem certeza de que pode confiar naquele amigo? Sua mãe não parece te apoiar como eu apoio. A vítima começa a duvidar de todos, exceto do manipulador. Isso cria um campo de codependência. O mundo se torna hostil e o manipulador, o único porto seguro, ainda que seja também a tempestade. Essa alienação progressiva culmina em uma forma de anulação existencial. A pessoa continua presente fisicamente, mas emocionalmente ela está suspensa, desconectada do seu próprio eixo. Como diria Kierkegaard, o maior desespero é não ser mais você mesmo. E é exatamente isso que o maquiavélico provoca, uma substituição de identidade. Ele não quer você como é. Ele quer você como um reflexo funcional de suas necessidades emocionais não resolvidas. E esse reflexo, quando sustentado por tempo suficiente, se torna uma máscara permanente. A vítima começa a reproduzir o comportamento aprendido, e num ciclo perverso, o manipulado vira manipulador. Isso é chamado de internalização da opressão, quando o comportamento do agressor é absorvido como norma e repetido com outros. A mente não apenas se adapta ao trauma, ela o replica, perpetuando a cadeia. Mas talvez a consequência mais devastadora seja a dificuldade de confiar novamente. Após ser moldado por uma presença maquiavélica, a pessoa perde o parâmetro do que é afeto genuíno. Toda gentileza soa estratégica. Toda vulnerabilidade parece perigosa. Toda relação se torna um jogo a ser decifrado. O amor, quando vem, é suspeito. A amizade, quando oferecida, é questionada. A liberdade, quando enfim chega, parece uma ameaça. E tudo isso acontece sem gritos, sem golpes, sem escândalos. Porque o maquiavélico opera na penumbra, onde não há evidência clara. Suas armas são a ambiguidade, a contradição, a ambivalência emocional. Ele diz, te amo enquanto te diminui. Ele te acolhe enquanto te molda. Ele te olha nos olhos e diz, confie em mim. Mas o brilho que você via no seu próprio olhar desaparece. As consequências invisíveis não terminam quando a relação acaba. Muitas vezes, o verdadeiro inferno começa depois. É quando a vítima, finalmente livre, olha no espelho e não se reconhece. Quando tenta tomar decisões e percebe que não sabe mais o que quer. Quando busca seus antigos sonhos e os encontra desbotados, esquecidos. O maquiavélico não destrói com violência. Ele esvazia com precisão. Ele tira aos poucos, como alguém que apaga uma chama, não com sopros, mas com silêncio. Mas mesmo diante desse cenário sombrio,
existe uma centelha, a consciência. Quando a pessoa começa a nomear o que viveu, a entender as dinâmicas, a reconhecer os jogos, ela começa a romper o feitiço, não com raiva, mas com lucidez, não com vingança, mas com presença. E é aí que a reconstrução começa. Na próxima sessão falaremos da rebelião, não aquela que grita ou confronta, mas a que reconstrói. Como retomar o próprio centro? Como reconhecer o maquiavélico sem se tornar uma nova versão dele? Como se libertar da dominação sutil sem cair em novos encantamentos? Chegou a hora da virada, da escolha, da retomada silenciosa do eu. Libertar-se de um maquiavélico não é apenas romper com uma pessoa, é romper com um padrão, com uma forma de se relacionar, de se ver, de pensar. A rebelião começa no exato momento em que você questiona: e se tudo aquilo que eu acreditava ser amor fosse só controle? Essa pergunta dói, mas ela marca o início do retorno. Porque pela primeira vez, você olha para si não como peça de um jogo, mas como alguém que se recusa a continuar jogando. A primeira revolução não é externa, é interna. Ela começa com o reconhecimento da sua própria voz. Por quanto tempo você silenciou suas vontades para evitar atritos? Quantas vezes mudou de ideia para ser aceito? Em quantos momentos você deixou de agir por si para manter uma harmonia que nunca foi sua? A rebelião nasce quando você se recusa a continuar vivendo sob essas concessões silenciosas. Mas essa retomada não é um grito, é um silêncio profundo e afirmativo. É quando você se senta consigo e diz: eu estou aqui e estou voltando para mim. A psicologia de Jung fala da individuação, o processo de se tornar quem você realmente é, integrando sombra, dor, desejo e verdade. A libertação do maquiavélico exige esse mergulho. É preciso entrar no próprio labirinto e caminhar até o centro, onde mora aquilo que o manipulador tentou apagar, sua essência inegociável. O segundo passo é quebrar o encantamento. Isso exige lucidez e, acima de tudo, coragem emocional. O maquiavélico instala um tipo de bruma cognitiva onde tudo parece dúbio. Você começa a se perguntar: será que ele foi tão ruim assim? Ou, mas eu também errei. Esse é o veneno da ambivalência. A cura vem quando você aprende a nomear o que viveu com exatidão. Manipulação não é cuidado, silenciamento não é amor, controle não é proteção. Quando você para de romantizar a dor, ela perde o poder de te prender. Depois vem o enfrentamento do trauma. A maioria das vítimas quer seguir em frente rápido demais. Mas a verdade é que não se cura correndo. É preciso voltar, revisitar, entender. O trauma de uma relação maquiavélica não some com frases motivacionais. Ele precisa ser metabolizado. A dor precisa ser escutada com honestidade. As feridas precisam ser lavadas com verdade, não com negação. É um processo lento, mas profundamente libertador. É nesse ponto que você deve resgatar aquilo que foi silenciado, seus limites. O maquiavélico trabalha dissolvendo fronteiras. Ele entra, ocupa, molda. Por isso, um dos maiores atos de rebelião é erguer de volta suas linhas sagradas, dizer não, escolher o que tolera, reaprender a desconfiar do encantamento fácil, estabelecer filtros e, mais que tudo, confiar na própria percepção. Você não precisa de um mestre para sentir, você não precisa de um mentor para validar sua intuição. Você sabe, sempre soube, só foi desacreditado. A filosofia também aponta caminhos para essa libertação. Epicteto, o estoico, dizia: as coisas não nos afetam por si mesmas, mas pela interpretação que damos a elas. O maquiavélico trabalha distorcendo essa interpretação. A rebelião, então, é reconquistar o direito de interpretar com os próprios olhos, olhar para sua história e ver um sobrevivente, não uma vítima. Olhar para o manipulador e ver um espelho do que você se recusa a ser.
olhar para o futuro e entender que a liberdade emocional nunca vem de fora, ela nasce da responsabilidade por si. Há também uma mudança de postura em relação ao poder. O maquiavélico acredita que poder é controle, mas há outro tipo de poder, o de quem não precisa controlar ninguém para ser inteiro. É o poder da presença firme, do afeto sem posse, do amor sem jaula. Você pode exercer esse novo poder, pode amar sem moldar, pode orientar sem submeter, pode estar sem dominar. É assim que você interrompe o ciclo e se torna, paradoxalmente, tudo aquilo que o maquiavélico fingia ser. Para isso, é vital que você se cerque de realidades que reflitam a sua verdade e não a dele. Romper com ambientes, vínculos e narrativas contaminadas é doloroso, mas necessário. Você precisa criar um ecossistema emocional onde possa florescer sem medo. Isso pode significar silêncio, afastamento, solitude, mas também pode significar reencontro. Muitas vezes, o que o maquiavélico destruiu não foi sua identidade, mas apenas sua memória dela. E no silêncio do novo, você pode reencontrar partes suas que nunca morreram, apenas estavam soterradas. E por fim, há o perdão, mas não aquele que finge que nada aconteceu. O perdão aqui é outro, é o de se libertar da raiva que ainda te prende a ele. É o perdão que rompe a corda, não que a afrouxa. É dizer, você me moldou, mas eu decido quem sou agora. Esse é o ato final da rebelião. A declaração silenciosa de independência interior. A verdadeira revolução é íntima, é quando você não precisa mais provar nada, quando se recusa a entrar em novos jogos, quando ama com raízes e não com algemas, quando sua presença basta, sem precisar convencer, sem precisar agradar, sem precisar vencer. Na próxima sessão, vamos até o fim da estrada. Qual é a verdade final que toda essa jornada revela? O que está por trás do desejo de manipular e do desejo de se deixar manipular? Qual o insight que pode, de uma vez por todas, dissolver esse ciclo? Você está prestes a descobrir o que muitos jamais ousam encarar, a realidade nua da liberdade. E se tudo o que foi dito até agora fosse apenas uma introdução? E se o maquiavélico não fosse o problema final, mas um sintoma? E se, no fundo, o que sustenta todo o ciclo de manipulação não for a maldade de um, mas o medo de muitos? Medo de estar só, medo de ser rejeitado, medo de ser livre. A verdade mais poderosa que emerge dessa jornada é simples, mas devastadora. O maquiavélico só existe onde há uma ausência de autorresponsabilidade. Ele ocupa o vácuo de quem ainda não decidiu ser inteiro por si. Ele cresce na falta de fronteiras, floresce na dependência emocional e se alimenta do desejo inconsciente de ser guiado. O maquiavélico é, em última instância, um substituto, um ídolo interno, uma forma sofisticada de evitar o peso da própria liberdade. Friedrich Nietzsche, em Assim Falou Zaratustra, dizia: "Você ainda carrega a pedra que deseja atirar em mim." O que ele queria dizer era que muitas vezes culpamos o outro por carregar aquilo que recusamos em nós. O maquiavélico desperta raiva porque ele representa tudo o que você temeu se tornar, ou secretamente desejou ser. Aquele que controla, que conduz, que domina. A verdade mais inquietante é que, em algum momento da vida, todos flertamos com o poder disfarçado de cuidado. A realização final não é sobre o outro. É sobre o que em você ainda permite que o outro decida. É sobre o momento em que você deixa de pedir permissão para existir, quando para de terceirizar a própria consciência, quando diz: "Não preciso mais de um espelho para saber quem sou", porque todo maquiavélico precisa de alguém para moldar. Quando você se torna inamoldável, não pela rigidez, mas pela inteireza, o jogo se desfaz. Não há o que controlar quando a outra pessoa não se curva. O poder dele evapora não no confronto, mas na sua presença firme, silenciosa, serena. É o paradoxo da verdadeira força. Ela não grita, não impõe, ela simplesmente é. Essa
é a libertação definitiva. Perceber que ninguém mais virá te salvar e que isso não é um fardo, é a maior bênção. Porque só quem não espera ser salvo aprende a andar com os próprios pés. E só quem anda com os próprios pés encontra lugares onde nunca seria levado. A partir daqui, tudo muda. As palavras dos outros deixam de ser sentença. As opiniões deixam de ser bússola. A aprovação deixa de ser alimento. Você não precisa mais ser entendido. Só precisa ser fiel. Fiel a si, ao que sente, ao que intui, ao que é. A mente maquiavélica desmorona diante de alguém que não precisa dela. Não há manipulação que sobreviva à clareza. Não há encantamento que resista ao olhar que já não busca permissão. Você se torna impenetrável. Não por estar fechado, mas por estar inteiro. Nada entra sem ser convidado. Nada te move que não venha de dentro. A filosofia existencialista sempre apontou para isso. Sartre dizia que estamos condenados à liberdade, mas talvez a verdade mais bela seja que estamos destinados à autonomia. E quando ela é finalmente assumida, o maquiavélico se torna irrelevante. Ele pode ainda estar ali com seus jogos, seus sorrisos e suas insinuações, mas você já não dança mais com ele. Você dança sozinho, ao som da sua própria verdade. E então, algo milagroso acontece. A dor cessa, o ressentimento dissolve, a vingança perde o sentido, porque você percebe que não precisa mais provar nada, que não está mais lutando contra ninguém, está apenas escolhendo não se perder de si. E essa escolha, embora silenciosa, é a mais poderosa de todas. Ao final dessa jornada, a pergunta inicial, como detectar um maquiavélico próximo, já não importa tanto, porque você se tornou alguém que não pode mais ser capturado. Você se reconstruiu por dentro. Você saiu da masmorra sem chave, da prisão sem grades. E agora há em você uma presença que não negocia mais com sombras. Você se tornou luz demais para ser contido.